Como estão, meus queridos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo? Começou bem, né, amados? Um dia longo hoje. Até o cabelo está em pé. Quem é que liga para isso? Está caindo mesmo? Mas aí estamos aqui juntos novamente. Hoje são janeiro, dia 9. Mais uma mensagem, acredito que é a última mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E linda, né? Como eu tenho falado e como eu achava que ia ser, cada vez que chegamos ao final aqui do Senhor brotar em nós, mais e mais o Senhor está brotando, levando à tona e esclarecendo tantas coisas. É claro, algumas não vão ser, ele falou que só algumas vai ser só no céu, mas muitas ele está esclarecendo, muita coisa. Em uma são dos cavalos, eu fiz até um subsonho aqui dos cavalos para vocês. Vai ficar talvez um pouco longa essa lição, porque eu quero mostrar as outras coisas que tenho falado desse cavalo branco. Mas aqui está, amados, meus queridos ao redor do mundo. Vamos começar aqui então. Os três primeiros selos do Apocalipse. E aqui a nossa irmã então começa falando: obrigado por mais um dia, obrigado por nos livrar de uma grande tempestade que passou de sexta para sábado, olha só. Novamente para os novos, por favor, aqui os mistérios de Deus, tá? Vocês podem ir na história de amor de Jesus e essa história vai estar aqui, tá? A história do Senhor, mensagem do Senhor. Você pode dar um clique aqui e acessar tranquilamente, ver no seu tempo, ou acessar o site da nossa irmã e traduzir de lá, seja o que for. Eu sempre, é claro, quando eu faço a minha revisão, eu vejo que eu sempre olho se está realmente baseado no contexto original, pelo menos que a pessoa quer falar. E esse aqui é novo, eu coloquei aqui esse vídeo nos Mistérios de Deus, vou colocar um link aqui para as pessoas que querem ouvir o vídeo. Eu fiz, olha só, depois de todos esses anos, eu tenho referência ao texto, mas não tenho referência de volta ao vídeo, então eu vou começar a pôr o vídeo aqui, assim que eu terminar esse vídeo eu coloco aqui. Meus amados, então ela continua aqui. Ela teve um apagão na casa dela das 10 a 1 hora da manhã, muito frio, olha só, menos 40 graus, olha só. Congelaram as nossas mãos em segundos, olha só, menos 40 graus com frio, né? E tem o frio, aqui tem o frio, mas quando bate a ventania fica mais frio ainda, mais frio ainda. E aí eles foram lá e consertaram o que estava fazendo barulho na casa dela. Vamos primeiro ao subsonho 1, os três primeiros selos do Apocalipse. Olha só, amado, declarado e falado aqui, não é a primeira vez, eu fiz um estudo completo aqui sobre os cavaleiros novamente, e eu vou chegar lá. Ela ouviu dois pescadores, os pescadores estavam pescando e o rio estava totalmente morto. Não tinha nada nascendo no rio, esse pescador conversando com o outro, e eles não conseguiam achar nada, porque a água estava envenenada. Olha só. Então, é interessante ter falado aqui, primeiro nossa comida, depois nossos remédios e agora nossa água. Precisamos avisar a todos. Aqui está, pouco a pouco o anticristo vai tirar pouco a pouco das pessoas toda a felicidade. Está vindo aqueles que vão ficar aqui na grande tribulação, eu acredito, amados. Né? Então, continuando aqui, a irmã começa a andar ao rio e ela vê essa mulher no rio. E ela olhou para essa mulher e ela estava possuída de demônio vomitando no rio. E ela fala aqui, ela vai falar com essa mulher, a sua loja deveria ter sido minha, eu sou melhor do que você. Então é uma mulher que ela conhecia, que odiava ela, mas ela viu um demônio nessa mulher, né? O seu rosto era maligno e familiar, quer dizer, uma pessoa que trabalhava com ela, e acabou que ela falou que a loja da Erin tinha de ser dela, e ela odiava a Erin, etc. E a nossa irmã fala aqui, deixa eu terminar aqui, ela fala: passei por ela enquanto ela murmurava as suas maldições, não senti Deus me chamando para curá-la. Então aqui está parecendo que é na grande tribulação. Enquanto caminhava no rio acima, vi milhares de pessoas bebendo dessa água amarga. Esta água não era potável, percebi que cada pessoa estava espiritualmente morta. Olha só, amados, é a segunda morte aqui. O olhar em seus olhos era sem vida, não havia água potável. Embora o rio parecesse bom para beber, era amargo. Eu orei: Senhor, por favor, transforme essa água amarga em doce para eles, sintam falta da água doce e se lembrem. Então o anjo do Senhor apareceu e agora a conversa começa a ficar bem interessante. Esta água é amarga, diz o anjo, porque essas pessoas estão espiritualmente mortas
eles escolhem beber águas, beber amarguras, ao invés de escolher perdoar e receber a água, que é a água viva. E agora eles bebem o que produzem, o que é vomito de suas bocas. Eles fazem isso em vez de clamar a Deus. Isso é tudo o que eles sabem. Olha aqui, eu vou te mostrar mais. Amados, então isso aqui é tópico então para a noiva, tá? Nós temos que concentrar mais no que está vindo. Está vindo ódio, está vindo a amargura contra o nosso Deus. Você ficando aqui nesse canal, você vai ouvir mais e mais isso enquanto o Senhor está preparando os seus filhos e as pessoas e o povo dele para o que está vindo, tá? E você vai ver falar mais sobre isso aqui. Ele se curvou sobre a água e colocou a sua mão. Eu pude ver que a água era limpa, pura e refrescante. Quando o anjo encostou na água. E o anjo falou, agora beba. Eu provei a água, era maravilhosa e doce. As pessoas então se aproximaram para beber. A primeira bebida foi doce, mas depois começaram suas reclamações de vítimas com os lábios. Eles até amaldiçoaram Deus e os anjos. Eles não viram a bênção. Eles não tinham gratidão, olha só. Os anjos, então, o anjo então se curvou e virou a água de volta para o que eles era feliz para eles. Quer dizer, as águas se tornou amargas novamente. Isso aqui são pessoas que não vão voltar ao Senhor mesmo depois de ver os grandes milagres. Né? Muito triste isso, amado. Mas ele tem falado isso dezenas, se não centenas de vezes. O anjo fala mais, veja, para eles não se importam, eles estão espiritualmente mortos. Eles preferem o amargo ao invés do doce. Eles então gostam de sentir pena de si mesmos. Embora Deus possa lhe dar-lhes a água mais doce e a melhor recompensa, eles preferem se voltar e acusá-lo de sua situação. Agora você entende quem estará aqui. Eles gostam disso. Ai de quem se faz de vítima e não é. Ai daqueles que espalham mentiras do mal e reúnem outros para se alimentar de seu seio. Por causa disso, o povo perecerá ao brotar de uma raiz amarga. Enquanto bebem água amarga, suas bocas expelem veneno. Todos eles bebem isso. Nós vamos falar mais e mais sobre o que o inimigo está pregando cada vez mais, sobre o ódio, que a igreja do Senhor está virando igreja do ódio, as pessoas estão virando igreja de ódios e amargura, etc, etc, etc. Isso está chegando. Continuando, está falando, no entanto, os filhos de Deus não devem beber desta água para que também não tomem da água que está morta e não leva à vida eterna. Os pais que ensinam seus filhos a odiar e mentir serão responsáveis por toda a falsidade. Então a irmã começa agora um assunto muito interessante. Ela fala que estamos no tempo das 7 trombetas, né, do anjo, né? Se isso é absinto, água amarga, a estrela caiu. O anjo fala, você é testemunha, eu acredito que vocês remanescentes serão testemunhas andando nesta fase como sendo testemunha do Senhor. A água amarga de absinto é o que você vê aqui, ou seja, já chegou aqui. Esses estão com raiva, eles acreditam que são vítimas, eles bebem amargura. Então, uma coisa difícil de entender das Escrituras, das palavras do Senhor, que muitas vezes, amados, tem significado espiritual e físico. Você vai ver mais sobre isso aqui. Quando é esta hora, o anjo fala, este é o resultado da terceira trombeta do julgamento de Deus, o abastecimento de água, tanto físico quanto espiritual, está ruim. Isso está chegando, amado. O livro do Apocalipse é confuso, a irmã fala, e o anjo fala, o cavaleiro com o arco tem chegado no cavalo branco. Claramente falado pelo anjo aqui, que o primeiro cavalo e o cavaleiro é o anticristo. E eu tenho 3 estudos aqui que eu vou falar sobre vocês. E se você é igual ao João, nós chegamos a pensar que era o Senhor, porque a coroa desse cavalo branco é Stephanos, no grego. Então, levou eu a dezenas de anos, e acredito que eu fiz esse estudo para todos vocês aí. Até no início desse estudo, eu ainda estava pensando sobre isso, e eu pedi ao Senhor ajudar, e o Senhor me ajudou mesmo. Achei outros estudos aqui que reforça isso. Eu ouvi a primeira vez isso de um irmão chinês que deu esse estudo do Stefano e qual é a outra? Diadema, e que o Stefano só era de um rei real. Mas esse é o problema, né, amados? Esse é o problema dos fariseus que estudam no texto original e acham que é isso, aí propaga como sendo verdade e acaba que há aí um nível 2, 3 e 4 daquela escritura, né?
que pega. Esse é o problema de que o Senhor, quando veio como criança, o Senhor mesmo tem falado isso, ninguém acreditou, porque de acordo com os estudiosos da época, ele ia vir como um rei já homem, né? Então isso aqui tem me pegado e olha só o que é falado desse cavalo branco. Hoje a gente entende a interpretação desse cavalo. Ele fala, o cavaleiro com o arco tem chegado, amado, já está aqui. Ele é chamado de Salvador. Vai ser falado aqui que, olha só, como já aconteceu, os 3 selos, significa que o selo primeiro, que é o anticristo, já aconteceu e nós já sabemos quem ele é o O-B-A-M-A, já falado aqui, até mesmo na lição passada, de novo e de novo e de novo, o Senhor chama ele de o dragão preto. Tem um dragão vermelho que é a C-H-I-N-A, e tem o dragão preto que é ele. E olha só o que é falado olha só o que é falado, foi exatamente no vídeo ontem. Ele é chamado de Salvador, mas ele não é exatamente isso que ele quer fazer, é falado pelo Senhor, criar um caos no mundo para que todo mundo procure quem? Um Salvador. O anjo continua, seja cautelosa com todos os que declaram um homem, Messias, em sincronia. E é isso que está acontecendo aqui, amados. É isso que estão fazendo com este homem, declarando, e ele vai subir ainda e ser declarado formalmente como Salvador. Continuando, ele fala aqui, este não é o óprio, ou seja, o mesmo, ou seja, o Senhor, e nem está falando por Deus. Quer dizer, sim, ele está no cavalo branco, ele tem o arco, ele tem a flecha, ele tem aquela coroa, mas ele não é o Senhor. O Senhor também tem um cavalo lindo, 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 branco, lindo, gigante. Eu fiz um estudo aqui antes de começar aqui para olhar isso, e eu não sei quanto tempo vai dar, mas segura o barco aí, amados. Obrigado para todos aqueles que falam, João, fala! É porque tem tanta coisa que a gente quer falar, né? Você vê que minha voz está muito rápida, né? Que eu vou falar ainda sobre os cavaleiros. E aqui onde eu falo, ele não fala por Deus, ele fala com amargura e ódio contra Deus e seu povo. Isso é exatamente o que o anticristo está fazendo hoje. O cavalo branco já está aqui, amados. Já está aqui. O cavalo branco já está aqui. O primeiro cavalo, o segundo cavalo e o terceiro cavalo já estão funcionando. Você vê as guerras, as coisas já estão acontecendo. E ele continua, ele tem uma certa aparência só porque monta um cavalo branco. Só porque ele monta o cavalo branco e tem uma coroa e isso, aquilo, outro, ele parece ter uma certa aparência. Este foi o primeiro selo claramente aberto aqui e declarado pelo anjo. O primeiro selo, o cavalo, e tem outras coisas que eu vou falar que eu vou confirmar isso. Ele tem causado o maior sofrimento de todos e continua no curso dele, ele está causando, tirando Você vê a lista, né? Tira comida, tira isso, tira aquilo, tira aquilo. Vocês veem tudo que vai acontecer na grande tribulação, é ele que fez, né? Então, o segundo selo tem sido rompido enquanto os homens guerreiam um com os outros. Quem não sabe das guerras que está tendo hoje? Então, o terceiro selo foi quebrado enquanto a fome continua a varrer as nações. Quem não sabe a fome que está acontecendo em todo lugar, amados? Principalmente depois que a Rússia parou, como é que chama aquilo? O trigo, né, de ir para as nações, o trigo e o fertilizante, etc. Né? Especialmente a África está tendo grandes problemas. Vai ficar pior no próximo inverno. Muitos já falam hoje, até eu já vi no canal, que o que a gente está comendo hoje é a reserva da colheita do ano passado. Do ano passado, nem desse ano. Do ano passado. Quer dizer, nós estamos nisso esse ano, né? Um ano retrasado, nós estamos comendo. Quando acabar aquela reserva, vai ser terrível. Continuando, ela fala aqui, então isso significa que estamos nos aproximando do retorno do Senhor? E quando ao grande avivamento, quando isso acontece? Então... Eu vou terminar aqui, depois eu vou ler os 3 aqui dos cavaleiros, tá? Que eu peguei em outras lições. E aqui os corações devem estar se voltando para Deus, quer dizer, não vai acontecer enquanto não tiver grandes colapsos, grandes caos nessa terra, que vai ser quando o remanescente o Senhor vai brotar nos remanescentes. Não se preocupe, o anjo falou, pois isso não significa que a sua cura não possa vir antes. Ou junto com isso, Deus tem um plano e é plano perfeito. Quer dizer, né? Não fiquem tristes que o Senhor pode curar até antes do tempo. Continuando, ela fala, é possível que os selos foram abertos todos de uma vez, pois parece que alguns deles foram resultado de quebra de um selo. Yeah? Então, aqui a gente tem a tendência de pensar que foi um cavalo de cada vez.
mas será que ela está falando, será que foi os 4 cavalos de uma vez? Eu vi uma pessoa uma vez falando isso. E aqui é claramente que ele fala, os sinais de Deus e do céu chegam e não param, quer dizer, pode ter sido os 4 cavaleiros, um cavaleiro, 2 cavaleiros, não param os sinais do Senhor. A gente fica tão bitolado, né, nesses estudos de fariseus, mas o Senhor já vem enviando esses cavalos há muito tempo. Muitas pessoas já sabem disso, é por isso que as pessoas às vezes falam que os sinais estão aqui, mas irão piorar. Eu concordo com isso, vão piorar muito, muito mesmo. Aqueles que optam por descartá-los como fenômenos ou por acaso não veem que Deus está trabalhando. Quer dizer, não veem, né? O enganador, ou seja, quem é? O cavalo branco, né? Apareceu com mais sinais de quem ele é e do que qualquer outro da história. Isso porque a comunicação e a transmissão de informações evoluíram. Ele está falando aqui da internet. Deus tem dado a você esse sonho para aqueles que bebem da amargura, e isso levará à morte espiritual para eles. Eles receberam água fresca para beber, mas não conseguiram aceitar que Deus usaria as pessoas que eles perseguiam para ajudá-los. Eles estão com ciúmes e com raiva, e isso já está acontecendo agora e vai aumentar mais e mais. Já está tudo aqui, amado. Já está tudo aqui. Agora só vai aumentar mais e mais e mais e mais. Algo acordou ela e ela estava com muito frio, e aqui ela acredita em meu coração que as coisas vão piorar muito rapidamente. É verdade isso que eu acredito. Aqui o Senhor aparece para ela, aqui para os novos é quando o Senhor então tem interação com ela. E o Senhor, assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui e eu estou com você, não se preocupe, mesmo que o Senhor fale isso todas e todas as vezes, há muitos de nós que ainda pensam que o Senhor está por vir. Vou fazer um estudo sobre isso. Ele já está aqui. Há uma diferença dele estar aqui, é uma diferença dele vir no cavalo, tá? É outra diferença, é outra vinda, tá? Mas ele cansa de falar aqui. Quando ele fala eu estou aqui, amados, é literalmente o que ele está falando. Ele está aqui. E há muitos e muitos assim que está esperando a vinda dele no cavalo, etc, etc. Entendeu? Mas isso não é preocupação para ninguém. O Senhor, a tua palavra, tu dizes, não temos 365 vezes. E olha só o coração do nosso Deus. Vamos cada vez ver isso mais e mais. Eu me preocupo tanto com os gentios quanto aos judeus. O Senhor se preocupa tanto com aqueles que amam Ele do que com aqueles que não amam Ele. Ele ama eles do mesmo jeito. O Senhor fala, eu providencio para ambos, pois eu sou o Messias de ambos. Aqui está. E eu conversei com os irmãos ontem, na reunião que nós tivemos, que eles falam da ira de Deus, aquela ira, o Senhor vai vir, vai vingar, aquele olho vermelho, aquela raiva toda. Isso não é o Senhor, tá? Isso não é o Senhor. Nós vamos falar sobre isso ainda, porque cada vez mais o mundo, o anticristo, o mundo vai acreditar no ódio, as pessoas são de ódio, etc, etc. Isso não é o Senhor. Vamos falar mais sobre isso outra hora. O tempo está correndo aqui. O Senhor fala agora a sua crise recente de frio amargo, e a humilhou e lhe trouxe tristeza, isso durante o seu tempo sem luz ou calor, o que eu disse. Então aqui nossa irmã fala agora a sua recente, o frio amargo, a humilhou. Aqui ela fala aqui, Erim, eu estou com você, a sua casa está junta em paz, a sua casa está junta em paz, amados. Quando você passar por isso, se tornará uma memória distante, quer dizer, tudo vai passar. O Senhor fala aqui, o seu nome significa paz, o nome da nossa irmã Erim significa paz. Há uma razão para você ter esse nome. Olha só, a sua alegria é através da paz, você está vendo uma aceleração do mal, quer dizer, vai aumentar muito mais, muito mais. Você vai ver que o cavalo branco, que é o anticristo, que é o OBAMA, cada vez mais vai aparecer na cena mais e mais. Até o momento que eu acabei de ler um estudo que ele vai ser convidado para ir para Israel, mas ele é um grande traidor. Ele vai sentar no assento do Senhor, no Santos dos Santos. Isso é para outra hora. Porém, isso é necessário, assim como a máquina que remexe a terra de um campo para preparar, para receber um plantio de sementes. Isso aqui é o Senhor está falando, que Ele está deixando esse mal acontecer, que vai preparar os corações para receber o Senhor. O anticristo está fazendo isso para receber Ele, mas o Senhor vai vir antes dele para receber as pessoas. Olha só, mas é isso exatamente, não é isso que você vai falar aqui várias vezes? Está causando grande tristeza, igual todos os ditadores fazem
para ele aparecer e falar, eu sou o Salvador, né? Continuando aqui, então, o Senhor fala, os anjos estão medindo as ações do mal, tanto para exibição quanto aquelas que estão ocultas, as ações serão humilhadas, porque ninguém está me procurando agora, aqui está o problema, amados. Em vez disso, eles procuram uma cura para a sua dor, afligindo dor, quer dizer, uma dor afligindo outra dor. Lembra-se de quando os anjos caíram, eles ficaram com medo no começo, depois eles ficaram com raiva e depois se tornaram desafiadores. Eles depois pediram Enoque para intervir. Eu li sobre isso no livro de Enoque. Por quê? Porque a morte havia ocorrido, ou seja, a segunda morte eterna. Eles experimentaram um corte de laços do julgamento. Eles até pretenderam ser vítimas somente para uma audiência um do outro, quer dizer, eles se faziam de vítima esses caídos, mas simplesmente um para o outro. A morte espiritual conduz à verdadeira morte. Aqui está a segunda morte falada no livro de Apocalipse. O inimigo está trabalhando para destruir o maior número possível por meio de amarguras e de todos os tipos de maldade. Nós vamos falar mais e mais sobre isso, sobre o ódio que está subindo e o ódio que eles querem colocar, que o Senhor tem ódio, isso, aquilo, outro, e não é verdade. Nós vamos falar mais e mais sobre isso, tá, mas a justiça está completamente cega agora, pois tem fechado os olhos para o grande mal, mas eu vejo, o Senhor fala, é melhor para o homem se arrepender e beber a água refrescante do que beber a água amarga e ter a morte, a segunda morte, né? Então aqui continuando, fala, eu ouvi os seus clamores, diz o Senhor, eu vou aquecer a sua casa, eu estou com vocês, está com cada um de vocês aí, amados, cada um de vocês. Assim diz o Senhor, eu sou o príncipe da paz, você é a minha noiva. Os filhos da perdição são a noiva do príncipe do fogo. Olha só. Em referência que ele fez ao príncipe, né? O príncipe carrega uma coroa e anda num cavalo branco, né, amados? E ele está querendo fazer um casamento para ele. No outro vídeo passado, o casamento vermelho e não o casamento branco que é da noiva do Senhor. O senhor está vendo? Você está vendo as coisinhas que o senhor está dando? Você tem que prestar atenção e pegar as coisas que está falando e colocar como sendo um quebra-cabeça. E há então os filhos da perdição que vão ter um casamento vermelho com esse príncipe do fogo, infelizmente. O Senhor fala mais, ele faz um lar para os seus eleitos estarem com ele em um grande lago de fogo para que não pode ser extinto. Isso aqui é para onde todos vão quando fizerem esse casamento vermelho contra esse príncipe do fogo, o cavalo branco, o primeiro cavaleiro, desculpa, o cavalo branco pode ser o Senhor, o primeiro cavaleiro. Embora eles não tenham medo de Deus, logo eles terão. Agora você se preocupa com muitas coisas, o Senhor diz, me dê tudo isso, ó. Eu estou com você e eu desejo carregá-la, que Ele quer carregar cada um de vocês ouvindo essa mensagem, Senhor. Gente, Senhor, eu te amo, diz o Senhor, terminando aqui, eu também te amo, Senhor. E o Senhor fala, então está resolvido, muito em breve eu humilharei as nações. Ele já tem começado, né, amados? Já tem começado. Então, amados, quanto tempo tem? Já foi 23 minutos. Eu passei a procura em 5.000 páginas olhar sobre o cavalo branco, porque eu fui aquele que anos e anos e anos, por causa de uma coroa que é Estefano e não é diadema, achava que era o Senhor, e não é. Aí o perigo do fariseu, né? O perigo do fariseu, você lê uma coisa, você traduz e acha que espiritualmente, mas tem tantos níveis. Se tem uma coisa que o Senhor tem ensinado para nós, é que há níveis nas Escrituras, né? E para mim, teve até um impacto assim, ter que mudar o que eu achava antes. É por isso que eu fiz um estudo individual que novamente teve uma confirmação. Vamos ver aqui, a sonho 540 já chegando aqui. Ela teve esse sonho aqui. Eu olhei para aqui, eu vou voltar mais aqui, dos cavalos. Do ponto de vista, os cavalos estavam inquietos. Não pude contá-los por causa do portão de partida coberta. Então, aqui agora olhando para baixo, eu ouvi gritos do portão interno. Um som abriu uma cobertura sobre o primeiro cavalo na pista. Eu olhei para baixo e vi um cavalo branco e com um cavaleiro com uma túnica preta sobre a cabeça. No topo de sua cabeça havia o que, amados? Havia uma coroa com muitas torres e o quê? Joias. Quer dizer, ele está mostrando como sendo o nosso Senhor Jesus, que tem uma coroa também com joias.
Quando ele subir, ele vai enganar muitas pessoas. E aqui o Senhor chama até esse cavalo de o cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Pode ser ele, chega com aquele presente, aquele mau presente, todo mundo acredita e todo mundo vai cair nesse erro. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui do cavalo branco. Ela falou que esses cavalos e cavaleiros são bastante assustadores. Deixa eu ver se tem mais coisa tudo. Embora os cavalos possam tentar pular o portão, eles serão forçados a recuar até que Deus esteja pronto. Quer dizer, esses 4 cavaleiros estavam atrás desse portão quando ela viu isso, né? Quando isso aconteceu. Até que Deus esteja pronto para soltar os cavalos. Já passando para um outro sonho, rapidamente, sonho 484. Nós vamos aqui ver aqui a multidão, aqui fala, o tempo do grande julgamento de Deus tem chegado. Quem não sabe que é esse tempo que vivemos agora, né? O grande tempo do julgamento de Deus tem chegado, e acredito que o julgamento já começou a acontecer já. Vocês viram acontecendo aí o grande terremoto aí na Turquia, né? Continuando aqui, ela fala, os 4 cavalos então começarão a se mover. Olha só, sonho 484, 2021, março. Um cavalo era como um albino, a cor era de pele opaca, foi realmente assustador. Os outros cavalos eram vermelhos, pretos e brancos. Então eu vi gritos e vozes. Deixa eu ver se tem mais sobre esse cavalo. Então aqui você está vendo que os cavaleiros, esses 4 cavaleiros, são maus, eles pertencem ao anticristo. Você vai ver aqui de novo. Eu cheguei a pensar até que talvez os cavalos eram do Senhor, mas isso não dá debate para ninguém. Vamos ao próximo aqui então, 618, como é que está o tempo? 26, 618, esse aqui é o mais ainda declarado pelo Senhor. Aqui fala o Senhor. Não sei se vocês sabem, isso aqui, como eu te falei, é o 618, vocês podem olhar individualmente. Eu acredito que tem um link que mostra essa estátua, e acima dessa estátua havia 4 cavalos, e você sabe o que é o foi lá debaixo desse cavalo e fez uma palestra debaixo desses 4 cavalos, e está sendo falado aqui também, deixa eu ver aqui, aqui está, os 4 cavalos acima de sua cabeça de repente ganharam vida e o seu exército apareceu. Acima de sua cabeça é o mesmo, essa estátua aqui também, então repetiu esse sonho aqui, na estátua que amados, ele ficou debaixo desses 4 cavalos. Olha só o que o Senhor fala sobre isso aqui. Deixa eu achar aqui, eu perdi. Continuando aqui, ele então aqui fala, não é apenas o que foi falado em Berlim, esse estátua está em Berlim, é o que ele diz em seu engano dos povos da terra, diz o Senhor. O que ele fala é só engano. Ele tem a audácia de fazer todo o seu mal à vista de todos. Ele faz descaradamente. Ele continua a liderar. Ele falou no portão com os 4 cavalos do Apocalipse sobre ele enquanto ele falava. Olha só. Audácia, o senhor falou, ele tem a audácia de fazer enganar todo mundo na cara de todo mundo. Deixa eu ver se o senhor fala mais sobre isso aqui. No entanto, para mim e os anjos do exército do céu e de Deus, sua autopercepção de sua superioridade é que ele estava declarando. Ele então se apresentou formalmente ao mundo 19 de junho de 2013. Então, isso aqui é outras coisas que está tudo na internet, você pode procurar o que ele fez. Então, aqui ela explica, o Senhor está se referindo ao discurso de agora presidente B, né, ou presidente O, em 19 de junho de 2013, no portão de Brandenburg, ou seja, na Alemanha. Então, esse aqui foi quando ele fez essa palestra, debaixo desse cavalo. A transcrição desse discurso também é fácil de encontrar na internet, então a irmã fez um estudo, como eu também fiz, e esse O fez esse negócio debaixo desses 4 cavalos. E olha, o senhor vai falar mais sobre esses cavalos. Como é que está o tempo? Tá bom? A apresentação do que havia de vir e os eleitos escolhidos do sistema da besta foi dada origem na terra do cavalo. Olha só, quer dizer que talvez foi aqui. Então aqui, mais claramente, o Senhor fala claramente aqui sobre, agora você entende a grande fúria e raiva que aconteceu quando eu nomeei os líderes e os levantei, quer dizer, o senhor Trump, né, que é ex-presidente aqui dos Estados Unidos. O inimigo sabia que Deus e seu exército também estavam aqui, mesmo no portão. Agora vamos rever
os 4 cavalos, Apocalipse 6, claramente da própria boca de nosso Deus. Vamos só concentrar no cavalo branco. Vamos começar com o cavalo branco, diz o Senhor. Novamente, sonho 6, 1, 8. Este se apresenta como bom, como Salvador. Olha só, já falado aqui de novo, e de novo, e de novo, de novo. É o que né, quer fazer, quer ser o grande Salvador da terra, não é isso? Mas não se engane, ele é o oposto de mim. Foi exatamente o que o anjo falou na mensagem que acabamos de dar, 667. Ele não tem nada a ver com o Senhor, nada a ver com o Senhor, mas ele fala como sendo o nosso Deus. Aqui está, ele fala como sendo o nosso Deus e ele não é. Aqui está, ele tem chegado um cavalo branco, quer dizer, o cavalo branco já está aqui, já, amados, já está aqui, já está rolando. E aqui o Senhor continua, a sua língua é suave com mentiras, e ele fala suavemente, amados, chega a te atrair. Eu já ouvi muitas mensagens dele, chega a te atrair, né, com aquela voz assim tão meiga, etc, etc. Ele é inteligente e astuto, porque o seu espírito se origina do céu. Ele é um cavalo triunfante que se pavoneia e sabe que tem poder. Ele fala com autoridade, olha só, ele subjuga qualquer um que tente frustrar seus poderes. Então eu vou ficar por aqui, já são 31 minutos, e é claro, a gente vai continuar falando mais sobre isso. Então o resumo aqui é bem claro que também o João tem aprendido, já aprendido ou revisado. O cavalo branco já está aqui, amado, já está fazendo essas coisas dele, já está querendo se levantar como Salvador. E o cavalo vermelho e preto já está acontecendo a guerra e a fome já está rolando, amados. Já está rolando. Agora, não é que um vem em ordem do outro, os 3, como a irmã falou, podem ter chegado ao mesmo tempo, ou um ou outro já vem em ordem diferente, do jeito que o Senhor tem. Isso não é razão. Eu peço a todos vocês, por favor, não discutem, não briguem. Há vários irmãos que pensam disso, outros pensam disso, e por favor, não haja discordância, principalmente aqueles que pregam a palavra. Não usem o nome de ninguém para falar, eu acredito nisso, mas ele acredita naquilo. Isso causa divisão no coração. Isso acontece, né? Ele acredita nisso, eu acredito naquilo, mas isso que eu acredito, então o seu grupo das pessoas que te ama passa a querer não gostar mais do outro irmão, né? Isso é besteira, amados. Não precisa disso. Como foi falado aqui, como o Senhor tem falado no sonho 091, há aqueles cristãos que acreditam que o furo do Senhor foi na mão, e há aqueles cristãos que acreditam que o furo foi no pulso, e o que o Senhor falou no sonho 091 é que esses cristãos amam o Senhor, esses cristãos têm coração de ouro, esses cristãos procuram Ele, o Senhor ama os dois, mas eles criaram, diz o Senhor, essa divisão entre eles. Por favor, amados, não façam isso, não façam isso. Isso é coisa farisaica, é baseado na Bíblia. Se um tem um entendimento, outro tem um entendimento, então, glória a Deus, continue a amar e a juntar um ao outro sem discussão, sem um querer mostrar mais do que o outro, porque o Senhor já falou em outro sonho, isso não leva a lugar nenhum. E por favor, nem mencione o nome de outra pessoa que pensa diferente de você, tá? Porque o seu grupinho de pessoas, no coração deles, vão querer cortar a outra pessoa. Isso não vem do Senhor, esse tipo de coisa, né? O Senhor não gosta de divisão, não existe divisão. É o coração seu que interessa, amado. E vai chegar o tempo que todos nós vamos ver isso acontecendo. Vamos ver isso acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Nosso tempo passou 3:33, não foi tão mal assim. O seu João está correndo. Mas isso a gente vai continuar falando. Então, por favor, não percam as lições, as mensagens do Senhor. Uma segue a outra, porque uma constrói na outra, né? É igual a Bíblia, um verso constrói no outro. Agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado por clarear a gente de muitos dos nossos entendimentos. E aí, eu, Senhor, peço que essa mensagem, então, para a tua glória, mente, seja santificada para o seu propósito somente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Em nome de Jesus, lhe agradeço, Pai. Amém, amém, amém. Fiquem na paz, no amor de nosso Deus, amados. É bem corrido. Tchau, então.